Todos prontos? Vamos lá então. Eu quero começar com vocês hoje com o tema o sangue dos mártires. O sangue dos mártires, né? Tá? Eu vou pedir para o pessoal só, quando eu olhar para a câmera, já cortar direto, né? Tá? Por favor, vamos lá. Essa aqui, pode fechar mais, Lucas, né? Vamos fechar mais. Preparar para a mensagem, tá? Isso, top, né? Vamos ver a outra câmera aqui, como é que está agora. Isso, pronto, maravilha. Aqui a central, o GRU e a outra aberta. Vamos lá. O sangue dos mártires. A Bíblia é um livro extremamente perigoso. Extremamente perigoso, tá? Por que ela é perigosa, a Bíblia? Porque ela transforma a vida e a história das pessoas. É impossível você ter um contato com a palavra de Deus e continuar sendo a mesma pessoa. É impossível você ler a Bíblia e não ter a sua vida completamente mudada. Ninguém fica imune à palavra de Deus. Ninguém fica imune. Qualquer pessoa que tem um contato com a Bíblia, a sua vida é completamente mudada. Eu relacionei para você hoje 10 ações práticas que a palavra de Deus, ela opera nas nossas vidas, nos nossos corações e em todas as pessoas, em todos os níveis que têm um contato com essa palavra. Olhe bem, para os incrédulos, a Bíblia confunde os incrédulos. Para os hipócritas, ela desmascara. Não adianta você ter capa, porque vai cair. Para os duvidosos, ela desaprova, porque a palavra de Deus diz que é impossível você agradar a Deus sem fé. Para o mundo, como nós compreendemos, ela denuncia o mundo e denuncia os pecados do mundo. Para Satanás, ela o acusa, apresentando então para ele, dizendo: você já está julgado. Para as falsas religiões, ela contradiz, mostrando o que é verdadeiro. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para os pecadores, ela vai condenar o pecado, não vai ser conivente com o pecado, né? Hoje nós estamos vendo uma igreja mundial, que é uma igreja conivente com o pecado, ou seja, tudo é normal. Não, a Bíblia diz que não é assim, não funciona dessa forma. Para os arrependidos, ela salva, olha que coisa linda. Arrependeu os seus pecados, tem vida nova, vida abundante. Para os adoradores, ela revela os mistérios de Deus, E para os humilhados, ela traz a glória de Deus, a glória do eterno sobre as nossas vidas. Essa é a palavra de Deus, a palavra que muda a história, que transforma completamente a vida das pessoas. Agora, entenda comigo, quando você tem um contato com a Bíblia, é impossível você continuar sendo a mesma pessoa, e também é impossível, se você é realmente tocado pela palavra, que você não seja perseguido pelas pessoas que estão ao seu redor. Por quê? Pense comigo, quando você é transformado pela palavra de Deus, você incomoda as pessoas, porque a Bíblia diz que quando você é livre, as pessoas se sentem ameaçadas por você. 2 Timóteo capítulo 3, no versículo 12, a Bíblia diz o seguinte: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Todos os que querem viver, ou que querem ter uma vida de santidade diante de Deus, padecerão perseguições. Então é certo que se você vai para a palavra de Deus, se você vai ter um toque da palavra de Deus na sua vida, você vai sofrer perseguições, que você vai querer viver tudo que tem na Bíblia, todos os seus mandamentos, né, todas as recompensas que tem na Bíblia, você vai dizer: eu quero para a minha vida. Mas fique tranquilo de uma coisa: quando você é perseguido, logo você também é afligido. As pessoas vão machucar o seu coração. E a Bíblia diz no Salmo 34, versículo 19: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Ele afirma mais ainda sobre o justo. Ele diz no Salmo 55, versículo 22: entregue as suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá.
e jamais permitirá que o justo venha a cair. Jamais permitirá que o justo venha a cair. É lindo isso, porque a promessa é para você e para mim. Você não vai cair. Eu não vou permitir, eu vou cuidar de você. Olha comigo Provérbios 18, que ele diz no versículo 10. Torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará seguro em um alto retiro. Em um alto retiro. Você vai estar seguro. E arremata em Provérbios 4, versículo 18, que diz: mas a vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Até ser dia perfeito. Essa é a palavra do Eterno para a nossa vida. Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. No ano 70 da nossa era, no ano 70 da era cristã, 40 anos depois da linda paixão de Jesus, que nós vamos viver agora nos próximos dias, tanto Tito como Vespasiano, seu pai, eles começaram a fazer uma perseguição muito forte, né, inspirados por Nero, né? Então o Império Romano vai contra realmente tanto os judeus quanto contra os cristãos. E nessa época nós vamos ter aí mais de 1,5 milhão de pessoas sendo perseguidas. É muita gente sendo perseguida, tanto de judeus como de cristãos. O Império Romano colocando os seus tentáculos já e tentando forçar realmente o imperador como Deus, né? Então é um momento muito difícil. As pessoas estão sendo vendidas como escravos, estão sendo enviadas para o Egito como escravos. A região da Galileia se tornou ali, sabe, uma carnificina. Muitas pessoas morreram, né? Pessoas foram colocadas em trabalhos escravos, ou seja, foram exploradas, foram levadas para as arenas. Nós temos o Coliseu em Roma, temos lá em Jerusalém, nós temos Cesareia Marítima, né? Então local de corridas, local de esportes, mas também local de morte e de morte de cristãos. O primeiro mártir da era cristã, foi Estevão. E eu sei que vocês lembram, mas Estevão foi apedrejado, né? E ele diz: Senhor, não imputes esses pecados. E a roupa de Estevão foi colocada aos pés de Paulo. Então, lembra comigo, não é? Paulo era perseguidor da igreja cristã, ele consente na morte de Estevão, e aí você depois vai ver Paulo também sendo perseguido. É sempre assim, não é? É sempre assim. Hoje você está perseguindo, amanhã vai ser perseguido, né? Logo no início, no ano 36, aí bem no início, logo depois que Jesus foi para o céu, né, foi recebido nos céus, Tiago foi decapitado. Bem logo depois, Tomé morreu por flechada. Simão, irmão de Judas, né, de Tiago, tá, ele foi crucificado no Egito. Marcos, o evangelista, ele foi arrastado para uma fogueira, colocado na fogueira, queimado, né, e depois então sepultado. Bartolomeu apanhou muito, foi crucificado e depois ainda foi decapitado, cortaram a cabeça dele. André, apóstolo, irmão de Pedro, foi crucificado. Mateus, que foi o cobrador de impostos e se transformou nos discípulos de Jesus, nos apóstolos, foi traspassado por uma lança. Filipe, né? Aquele que pregou, que foi trasladado, tudo, né? Coisa mais linda do mundo, né? Apareceu em Gaza, depois lá na Judéia. Ele também foi crucificado e apedrejado até a morte. Então, não somente foi crucificado, mas as pessoas ainda arremessaram pedras contra ele. Tiago foi jogado do pináculo do templo, lá de cima. As perseguições foram feitas por Nero, elas mataram milhares e milhares e milhares de pessoas. E como eu disse para você, depois disso o apóstolo Paulo também vai ser envolvido nessa perseguição, e ele vai ser morto exatamente nessa época, quando Nero está perseguindo todos os cristãos. O evangelista Lucas, o médico, foi enforcado na Grécia. Tiago foi decapitado em Jerusalém. Tiago menor foi lançado do templo e mataram depois com pauladas, né?
Filipe, enforcado na Frígia. Bartolomeu, tiraram a sua pele. Meu Deus do céu. Tomé foi amarrado a uma cruz. Judas, que não Iscariotes, foi morto a flechadas. Simão, o Zelote, foi crucificado na Pérsia. E Matias foi apedrejado e também decapitado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Olha lá, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E João, o evangelista João, foi colocado numa caldeira de óleo fervente. E depois foi mandado para a ilha de Patmos. E veio a morrer anos depois em Éfeso. Eu sei que você conhece a história de João, mas eu quero repassar com você hoje, relembrar com você essa história, para que você entenda um pouco do que realmente aconteceu com esse evangelista. Depois da morte de Jesus, muitos foram crucificados, mortos à flecha, enforcados, né? O sangue caiu nas grandes arenas, e agora você tem um sobrevivente, né? Com praticamente 90 anos. Então você tem João, aquele que foi filho do trovão, aquele que queria que o raio caísse do céu da cabeça dos inimigos, agora é conhecido como o apóstolo do amor. Primeira, segunda, terceira carta de João, é coisa mais linda, poderosa. Então veja comigo, por favor, o que acontece com esse homem. Ele vai para frente do imperador, e o imperador está incomodado porque ele é a última testemunha ocular do ministério de Jesus. Ele foi o último sobrevivente dessa leva de grandes homens que viveram com Jesus, que caminharam com Jesus. João agora é uma pedra no sapato do imperador, porque ele está falando: Jesus viveu, Jesus morreu e Jesus ressuscitou, e ele está vivo, e ele está conosco aqui hoje. Então, para o imperador era terrível ter a presença de João, porque João, ele estava sempre falando do amor do eterno, falando de Jesus Cristo. O imperador disse: você tem uma chance agora para não morrer. Você vai negar Jesus, né? E se você negar, você vive. Se você não negar, eu vou colocar você num caldeirão com azeite quente. João olha para ele, e João sabe de quem é Jesus para ele. Eles podem me colocar onde quiserem, mas eu não vou negar Jesus. E colocam João dentro do azeite quente. Eu quero que você imagine, né, a fumaça subindo, né? Subindo, e todo, né, a localização do trono. Então agora muita fumaça, e as pessoas estavam esperando que ele estivesse gritando, muito, né, morrendo. Mas quando aquela fumaça baixa, o que as pessoas veem? As pessoas veem um homem cheio do Espírito Santo, cheio da presença do Eterno, com os olhos brilhando e olhando para o imperador, dizendo: eu amo a Jesus. Jesus é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Sabe o que é isso? Isso é poder de Deus na vida desse homem. O imperador não sabe o que fazer, tira João então do tacho e manda para a ilha de Patmos, onde ele colocava todos os desterrados, ou seja, todos aqueles que eram inimigos do governo, aqueles que eram loucos, aqueles violentos, os piores bandidos estavam na ilha de Patmos. E João então é enviado para essa ilha de Patmos. Mas imagine comigo mais uma vez, por favor, que você tem agora aqui João, certo? 90 anos, e ele vai ser lançado para a ilha de Patmos. Na ilha de Patmos, a parte onde eles paravam era a parte rochosa, e que o navio não tinha acesso para parar. Então eles também não queriam parar, porque se o navio parasse, os bandidos que estavam ali tomariam conta do navio e eles morreriam, os guardas morreriam. Então o que eles faziam? Eles paravam mais ou menos, manobravam o navio mais ou menos 100 metros antes da ilha, e jogavam os prisioneiros na água. E os prisioneiros tinham que nadar até a praia e tinham que subir a rocha e se salvar. Agora imagina comigo que você tem agora João já numa idade avançada, sendo jogado dentro d'água, para ir então nadar até a ilha
de Patmos, depois de um tacho de azeite fervendo, né? E agora João tem que tomar uma decisão poderosa. Não era se ele amava ou não Jesus, ele sabia que amava Jesus, mas era uma decisão entre continuar ou parar, nadar até a ilha, depois ter acesso às rochas, subir até então o alto, e mesmo assim, depois disso, se desse certo, ele estaria chegando para ser devorado pelos loucos, pelos bárbaros, pelos bandidos que estavam lá em cima. Então era uma decisão muito clara para ele: ou eu desisto aqui, eu paro e deixo o meu corpo seguir na correnteza do mar, ou eu vou nadar e vou subir. Sabe, eu acho que essa é uma decisão que talvez você tenha que tomar hoje na sua vida. A decisão não é se você ama ou não a Jesus. Eu sei que você ama Jesus, mas a decisão hoje é se você vai continuar nadando ou se você vai se deixar levar pela correnteza. Patmos hoje representa para você e para mim talvez essa loucura que nós estamos vivendo, esse mundo louco que nós estamos vivendo. Se você conseguir nadar, você tem uma rocha para subir, e lá em cima tem loucura total. É loucura o que nós estamos vivendo no mundo todo. Raciocine comigo. Se as máscaras funcionam, uau, que legal, vamos usar máscara todo mundo. Mas se as máscaras funcionam, não precisa de lockdown. Ó, se tem lockdown, então quer dizer, as máscaras não funcionam. Se não funcionam, por que usar máscara? Quer dizer, é loucura, você entende o raciocínio? É esse raciocínio que está lá em cima. É um raciocínio perverso. É um raciocínio que estraga a vida, que enfeia a vida. E aí o João tem que decidir se ele vai nadar até a praia, até as rochas, ou se ele vai deixar a sua vida continuar e parar e morrer. Por favor, não pare, não pare. Nade, nade, nade. Se esforce, e você vai ver o que vai acontecer na sua vida. João decide nadar, João decide lutar, João decide subir. E quando ele chega lá em cima, diz o texto de Apocalipse no capítulo 1, versículos 9 em diante: eu, João, irmão vosso, e vosso companheiro na tribulação e no reino e na perseverança, olha lá, na tribulação, companheiro de tribulação, companheiro do reino, companheiro de perseverança em Jesus. Atenção, achei-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Olha o que a Bíblia está dizendo para mim e para você. Ele está dizendo: eu não sei como eu nadei até aqui. Eu não sei como eu consegui subir o rochedo aos 90 anos, não sei. Ele diz: achei-me. Quando passarmos por esses momentos difíceis que estamos vivendo, você vai olhar para trás e vai dizer: eu não sei como eu consegui, eu não sei como eu passei, eu só sei que Jesus me abençoou, que Ele segurou a minha mão. E Ele diz: por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Versículo 10: achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim uma grande voz como de trombeta. João está em cima das rochas agora, na ilha de Patmos. Imagine comigo, muito provavelmente agora uma voz muito forte atrás dele. Seriam loucos, seriam os bandidos, seriam aqueles que viriam para pôr fim à sua vida. Ele diz: eu escutei uma grande voz, era tão forte que era como se fosse uma trombeta. Versículo 11: mas essa voz estava dizendo: o que você vê, o que vês, escreve em um livro e manda às 7 igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O que você vê, escreve. Mais uma vez eu paro com você aqui para ver o que a palavra de Deus está dizendo para você. Você só pode escrever aquilo que você está vendo. O que você está vendo agora?
que Deus está te mostrando sobre o futuro, sobre o que vai acontecer na sua vida. E ele diz, e eu voltei-me para trás e olhei, né? Eu quis ver quem estava falando comigo. Ele disse, o que eu vi foi 7 candeeiros, 7 candelabros de ouro. No meio dos candelabros, os 7 candelabros, semelhante ao filho do homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos e como chama de fogo, e os olhos como chama de fogo. Meu Deus! Os pés semelhantes ao bronze polido, como refinado numa fornalha. A voz como a voz de muitas águas, de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas. Da boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Seu rosto brilhava como o sol na sua força plena. Tinha na mão direita 7 estrelas, da boca saía uma espada afiada, e o rosto brilhava como o sol. É forte demais. Versículo 17. Quando eu vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e eu sou o último, e aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Tenho as chaves da morte e do inferno. As chaves da morte e do inferno. Ninguém morre antes do tempo. Não morre. Tempo de Deus, ele tem a chave, não é o diabo que tem a chave. Versículo 19. Escreve, pois, essas coisas que viste, as que são e as que ainda hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e as 7 candelabros, os 7 candeeiros, são as 7 igrejas. O momento que nós estamos vivendo hoje, nós chamamos de princípio de dores, ou seja, daquela que está para dar a luz. Lá em Mateus capítulo 24, a Bíblia diz no versículo 3, tendo Jesus se sentado no monte das oliveiras, em frente de Jerusalém, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize-nos quando acontecerão estas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu-lhe, cuidado que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim, não é o fim, não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso é o princípio de dores. Tudo isso é o princípio das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos, condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações, por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da iniquidade, da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Primeiras dores, dores de parto, né? Início das dores de parto. Ou seja, quando nós estamos começando a sentir que o neném vai nascer, né? E começam as contrações, preparando para o momento em que Deus vai abençoar a vida de cada um aqui nesse planeta, com a volta de Jesus, né? Com a volta de Jesus que vem buscar a sua igreja. João está na ilha de Pátimos e ele recebe então uma palavra para as 7 igrejas, né?
Citamos as 7 igrejas do Apocalipse. Uma mensagem específica para cada uma delas. A primeira igreja foi Éfeso, Apocalipse capítulo 2, versículos de 1 a 7. Segunda igreja, Esmirna, Apocalipse 2, de 8 a 11. Terceira igreja, Pérgamo, Apocalipse 2, de 12 a 17. Quarta igreja, Tiatira, Apocalipse 2, de 18 a 29. Depois vem Sardes, Apocalipse 3, de 1 a 6. Filadélfia, né? Apocalipse 3, de 7 a 13. E por fim, a sétima, Laodiceia, Apocalipse 3, de 14 a 22. Entenda que essas cartas, elas foram escritas para igrejas que existiam na época. Mas também elas não somente remontam a história de cada lugar, o que está acontecendo em cada igreja, mas elas também trazem uma palavra de julgamento e de incentivo para cada igreja. Agora, hoje nas nossas igrejas, nós temos pessoas que estão ou em Éfeso, ou em Esmirna, ou em Pérgamo, ou em Tiatira, ou seja, nós temos pessoas diferentes, de comportamentos diferentes e que precisam de mensagens diferentes. Mas eu quero que você entenda comigo uma coisa poderosa. É que também, cada igreja dessa representa uma era, um período de tempo. Vamos lá. Éfeso, a igreja apostólica, do ano 30 até o ano 100. Esmirna representa a igreja perseguida, né? A igreja dos mártires, do ano 100 até 312. Pérgamo já representa a igreja que tem uma associação com o Estado. Aí você vai ter o imperador se convertendo, né? Ou seja, a religião sendo agora ampliada com o poder do Estado. Então essa época é uma época bem complicada. Tiatira representa a igreja da Idade Média, a igreja da escuridão, 1517 até 1730. Filadélfia, uma igreja missionária, né? De 1730 a 1900. Laodiceia, então, representa essa última igreja, que é a igreja da apostasia, mas também é a igreja que vai subir, que vai estar na volta de Jesus. É exatamente a igreja do arrebatamento. E para essa igreja, a palavra é a seguinte: Apocalipse 3, versículos 18 a 21. Apocalipse 3, 18 a 21. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas, vista-se para cobrir a sua vergonha ou da sua vergonhosa nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos, para poder enxergar. Repreendo e discipulo aqueles que amam. Por isso seja diligente e arrependa-se. Essa é a palavra para esses dias. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, e assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono, Quando nós pegamos a mensagem inicial de João, quando ele chega na ilha de Patmos, tá? O primeiro capítulo ele começa a receber a palavra para as igrejas, ou seja, a introdução do Apocalipse. No capítulo 2 começa então mensagem para a igreja, mensagem para a igreja, mensagem para a igreja. Então é poderosíssimo, né? Capítulo 3 até o capítulo 3 é mensagem para a igreja. Mas no capítulo 4, João vai falar sobre arrebatamento. Capítulo 4, versículo 1. Apocalipse 4, 1. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como uma trombeta ouvira falar comigo, disse: lembra aquela primeira voz? Lá no capítulo 1. Sobe aqui, é arrebatamento, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. É arrebatamento da igreja. Disse João: olha para cá, a porta está aberta, vem aqui e sobe. É a igreja subindo. Jesus vai encontrar conosco nos ares, nós vamos encontrar com ele nos ares. Essa é a palavra. Mas no capítulo 19, nós temos então, do capítulo 1 ao capítulo 3,
palavra para a igreja, capítulo 4, arrebatamento. Depois nós vamos ter grande tribulação, e aí vem no capítulo 19, quando Jesus vem para reinar. Capítulo 19, versículo 6 a 10. Diz assim: ouvi como uma voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Agora não é mais Jesus que vem buscar a sua igreja. Ele não vem como uma criança, ele não vem nas nuvens, mas agora ele vem para reinar. Ele diz: o Senhor, o Todo-Poderoso, reina. Regozijemos e alegremos-nos, demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: essas são as verdadeiras palavras de Deus. E aí João diz: eu me lancei aos seus pés para o adorar, mas ele me disse: eu estou trazendo a notícia sobre o Rei dos Reis. Olha, não faças tal coisa, eu sou o teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. É o espírito da profecia. Esta é a palavra para os nossos dias. Entenda, você precisa tomar decisões hoje. Decisões. Primeiro, se a palavra faz sentido para você, se a Bíblia muda a sua história, se a Bíblia é o seu alto refúgio, sabe, aquilo que guarda a sua vida, o seu coração. Mas também você precisa tomar algumas posturas, entender as épocas, as estações, e entender que os anos passaram, a história se passou, e hoje nós estamos vivendo o momento do arrebatamento. Dentro de pouco tempo nós teremos o milênio, ou seja, quando Jesus vem reinar conosco. Pastor, qual é a decisão que eu preciso tomar? A decisão é muito simples. É se você vai continuar dentro do barco, preso, se você vai pular na água, ou vai simplesmente boiar e descer com a correnteza, ou se você vai nadar e vai subir a rocha, e vai chegar num alto retiro, e vai deixar com que Deus cuide da sua vida. E quando você chegar lá, você vai descobrir uma coisa poderosa: é que podem ter bandidos, criminosos, loucos, mas a voz que você vai ouvir é a voz do Eterno, é a voz do Filho de Deus, que vai falar com você, e com os olhos brilhando como o sol com toda a sua força, Ele vai falar com você, e você vai ouvir como o som de muitas águas, como o som de muitas águas. Você vai ouvir a voz do Eterno, protegendo você, guardando você. Por favor, entenda uma coisa: o poder não pertence a Faraó, não pertenceu ao Faraó. Ele achava que tinha poder, mas não tinha. Chegaram as 10 pragas, acabou tudo. O poder não pertenceu, nem pertence a Alexandre o grande conquistador. Também não. Ele caiu. Depois do Império Grego, veio o Império Romano, e assim por seguinte. O poder não pertence a César, o Império Romano, nem a todos os imperadores que seguiram depois dele. O poder não está nas mãos dos anjos. Não. Uma parte dos anjos que quis ter poder, caiu, está preso na terra. E o poder não pertence a Satanás. Não pertence a Satanás. E nem aos seus demônios. Jamais. O poder não pertence a nenhum governo desse mundo. Tem governador, presidente aí de países que estão achando que tem todo o poder do mundo. O poder é de Deus. O poder não está nas mãos dos homens. Não está na mão dos homens. O poder está na mão de Deus. O poder pertence somente a Deus. Aí você fala: pastor, mas qual é o poder que o senhor está falando? Primeiro, o poder de criar.
No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Poder de criar. Ele tem o poder de criar, de refazer tudo na sua vida. Ele tem o poder de transformar maldição em bênção. Uma ilha, sabe, de exílio, transformar em lugar de revelação, de palavra, de cura, de mensagem. Ele tem o poder de conceder vida. Só Ele tem o poder de conceder vida. Ele tem o poder de perdoar. Ele tem o poder de curar. Perdoar você, curar você. Ele tem o poder de anular qualquer condenação. E Ele tem o poder de produzir uma nova vida em uma nova criatura. Nós vamos cantar. Vou chamar o pessoal para cá, os nossos levitas. Mas eu quero esclarecer com você algumas coisas antes dessa canção. Primeiro, você já ouviu várias vezes a expressão: entregue sua vida para Jesus. Entregue sua vida para Jesus. Aceite Jesus. Entregar, ok. Por quê? Porque a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Mas aceitar Jesus, não. É Jesus que nos aceita. É Jesus que nos recebe. A Bíblia diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. É Ele que nos recebe. É Ele que perdoa os seus pecados. É Ele que perdoa os seus pecados. É Ele que traz vida nova, vida plena, vida abundante para você. Somente Ele pode fazer isso por você. Ninguém mais, nenhuma pessoa. Mas é Ele que faz. Ele nos amou. Ele opera em nós todas as coisas. É Ele que traz vida abundante para nós. Somente Ele. Agora, se você se afastou do Evangelho, se você está longe do Evangelho, hoje é dia de voltar. De voltar. Para você que ainda não foi recepcionado, é momento de chegar e abrir o coração. Para você que já viveu uma experiência, mas esfriou, é hora de voltar à casa do Pai, ser abraçado e ser recepcionado. Hoje, Ele está de braços abertos para lhe recepcionar. João viu milhares e milhares de anjos que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono de Deus. João viu 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem. E quem era esse homem? Era Jesus de Nazaré. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparados. Espero ver o que foi morto e reviveu, e a morte Ele venceu, e com isso a vida eterna nos concedeu. João viu e não mais pôde suportar essas maravilhas
maravilhas preparada para os seus filhos. Herdarão todas essas bênçãos. Quem vencer. Sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça que o Espírito diz às igrejas: Jesus Cristo está voltando. Se prepare para que tu veja. Ora pra gente, Lucas. Senhor, nós estamos aqui em Tua presença, Pai, e nós apresentamos, meu Deus, todas as pessoas que estão nos assistindo agora, todas as pessoas que estão nos ouvindo, que o Senhor possa alcançar a Tua mão poderosa, Pai, e resgatar de onde eles estiverem, Jesus. Se algumas pessoas estão, meu Pai, rendendo as suas vidas agora, Pai, em Teu altar, que o Senhor possa agora, meu Deus, entrar, meu Deus, com o Teu perdão, entrar com a Tua graça, com a Tua misericórdia, Pai. Que eles possam a partir de agora reconhecer, Pai, que eles não são mais escravos, que eles são agora, Pai, livres, são libertos, meu Deus, para Te adorar, para Te engrandecer, Jesus. E nós proclamamos, Pai, a salvação, Pai, que a salvação possa alcançar, meu Deus, quem estiver ouvindo agora, as pessoas que irão assistir depois. Que o Teu amor, meu Deus, possa invadir, Pai, o íntimo e aquele, Pai, o íntimo mais escuro, Pai, de quem estiver assistindo, meu Deus. Que a Tua graça possa renovar, meu Deus, a cada dia. E que a Tua misericórdia, meu Pai, possa repousar sobre todos nós, Jesus. Nós Te agradecemos, Pai, pelo que o Senhor fez nessa noite e pelas vidas que o Senhor alcançou, meu Deus. Nós Te agradecemos, Pai, porque agora está tendo festa no céu, Jesus. Porque nós cremos, meu Pai, que a pregação da salvação, Jesus, entrou na vida de milhares de pessoas nessa noite, Jesus. Muito obrigado por tudo. É isso que eu Te peço, Te agradeço, em nome de Jesus. Maravilha, graças a Deus. Graças a Deus. Entra agora, clica. Qual a sua decisão hoje? Qual a sua decisão hoje? E aí você vai dizer se você está entregando sua vida para Jesus, ou se você está se reconciliando, ou se você está pedindo oração. Qual a sua decisão hoje? Quer um connect? Você pode fazer isso agora em nome de Jesus. Assim como essas luzes iluminam esse altar, assim como cada facho de luz, não é, vai indicando a direção, assim também seja a sua luz nessa terra, iluminando pessoas, colocando, sabe, rumos, rotas, e que você decida hoje pular na água, nadar, chegar até a rocha, subir na rocha que é Jesus, ouvir a voz do Eterno e mudar a sua história. Hoje é o dia aceitável do Senhor, é dia de entregar a sua vida completamente a Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Quero lembrar para você que quarta-feira nós estaremos, hoje é quarta, sábado tem nosso celebração de jovens, né? Sabe Elevation, tá? Amanhã nós temos Industrial, 5 da tarde, lá no Industrial, tá? Então amanhã Industrial 5 da tarde, sábado aqui também, né? Tá? 5 da tarde, domingo
3 às 5, sábado. É verdade, 3 às 5, né? Mais cedo, né? Mais cedo ainda sábado, né? Tá? Então nós teremos, e domingo também, 3 às 5, e depois a celebração, nós vamos somente online, né? Lembra, 10 da manhã está normal, culto infantil, 9 da manhã. Então vai ser uma semana poderosa em nome de Jesus. Faz um favor para mim, bem grande. Recebe o material do Vida 3, faz a sua lista e começa a partilhar pelo WhatsApp, Telegram, coloca no Instagram, em todos os lugares. Nós estamos mandando material para que você divulgue o nosso Vida 3 online, tá? Receba a bênção. Que o amor de Deus nos una, que o gozo de Deus nos inspire, que a paz de Deus nos envolva e que a coragem de Deus nos sustente daqui para frente. Que a bênção de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo repouse sobre todos nós, hoje e para sempre. Amém e amém, e glória a Deus e aleluia. Beijo no coração, aguardo você.